Hoje vamos falar sobre pedra nos rins, um problema que pode causar uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Isso mesmo que você ouviu. Quem já sofreu uma cólica renal garante que a dor é pior que a dor de parto. Mas calma, fique até o final desse vídeo que eu vou te contar o que fazer para evitar pedra nos rins. Mas como essas pedras surgem e o que de fato você deve fazer durante uma crise renal? Descubra agora também como diferenciar dor nas costas de dor nos rins e quais os exames detectam se você tem ou não cálculo renal. E mais, prepare-se para descobrir tudo sobre a grave e assustadora infecção urinária nos rins. Isso é muito sério, então não perca estas informações valiosas e dicas que podem salvar os teus rins e até mesmo a sua vida. Antes, quero lembrar de você se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo com a sua família e amigos. Lembre-se, a saúde é um bem precioso e o conhecimento é o primeiro passo para a prevenção de doenças. As pedras nos rins afetam aproximadamente 10% da população mundial e nos últimos anos tem havido um grande aumento de casos, especialmente entre adultos jovens. No verão, devido ao clima quente e seco, o risco de uma crise de cólica renal sobe muito devido ao aumento da transpiração e a falta de hidratação adequada. Então se liga, meu amigo, você precisa beber mais água para que sua urina fique mais diluída, ou seja, ela vai ficar mais clarinha se você se hidratar corretamente. Agora presta atenção que vamos falar sobre como surgem as pedras nos rins e a função deles. Os rins têm a função de remover resíduos, filtrando o sangue para produzir urina. Em algumas situações, quando há uma grande quantidade de resíduos e a ingestão de líquido é insuficiente, esses resíduos podem ter maior probabilidade de se solidificar e formar pequenos cristais nos rins. Essas pedras, também conhecidas como cálculos renais ou litiase renal, podem variar em tamanho e forma. Elas podem ser tão pequenas como grãos de areia ou tão grandes como uma pérola. Com o tempo, esses cristais podem atrair mais resíduos e produtos químicos, resultando na formação de um objeto sólido, a pedra nos rins. A passagem pelo trato urinário pode ser dolorosa, mas geralmente não causa danos permanentes. E pasmem, muitas pessoas podem ter pedra nos rins e viver por anos sem sequer saber que elas estão lá. E a descoberta só vem geralmente durante realização de exames de ultrassom ou através de pequenos sangramentos detectados em exames de urina. O fato é que enquanto essas pedras permanecem nos rins, a pessoa geralmente não sentirá absolutamente nada, pois elas ficam ali tranquilinhas. O problema é que quando essas pedras resolvem se deslocar ao longo do aparelho urinário e acabam presas no uréter, aí a situação muda. É sério, lembra que a ureter é um canal muito estreito? Pois bem, isso faz com que a pedra fique travada bem ali e cause o primeiro sinal de alarme, uma dor inesperada e muito intensa. E olha que interessante, há pessoas que confundem a crise renal com dor nas costas. Geralmente, a dor nos rins será de um lado ou dos dois lados das costas. Vai depender se a doença afeta os dois rins ou somente um. Muitas vezes vai doer junto ao irradiar para o abdômen. Pode doer ou a parte de cima da barriga ou a parte de baixo. A dor aparece de forma rápida e intensa, podendo irradiar também para a virilha ou para a coxa. É comum a urina ficar turva ou
ou com sangue, dor ao urinar, necessidade persistente de urinar, náuseas, vômitos, constipação ou diarreia, febre, tontura e fadiga. A dor conhecida como cólica renal é extremamente dolorosa. Não existe uma posição que traga alívio imediato. Já os sintomas associados à dor nas costas incluem dores ou rigidez ao longo da coluna, dor aguda no pescoço e a dificuldade de locomoção. Enquanto no caso da dor renal, os sintomas estão relacionados ao trato urinário. No caso da dor nas costas, elas estão principalmente ligadas ao movimento. Veja bem, pessoal, a causa das pedras nos rins depende da predisposição genética. Se você tem casos de cálculo renal na sua família, ou se um dia você já teve essa condição, aumenta muito as chances de ter novamente. Alguns fatores como região geográfica, dieta, estilo de vida e até mesmo o tipo de profissão podem sim influenciar e aumentar a chance de formação de cálculo. Ambientes quentes como fábricas siderúrgicas ou até mesmo o trabalho no campo. Nos últimos anos, tem havido um crescimento de casos, especialmente em adultos jovens. E lembre-se, beber pouca água é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de pedra nos rins, como também consumo excessivo de alimentos ricos em sal, açúcar e excesso de proteínas. O uso de certos medicamentos e suplementos, como o exagero no uso de cálcio, certas doenças inflamatórias, como as do trato intestinal. E qual é o grupo de maior risco para desenvolver pedra nos rins? São os homens. Pois é, os homens têm 3 vezes mais chances de formar pedra nos rins que as mulheres, cerca de 11% nos homens e 8% nas mulheres. E o pico nas mulheres é mais frequente ali por volta da faixa etária de 20 a 30 anos de idade. E já os homens por volta de 30 a 40 anos de idade, sendo mais comum na raça branca. Em crianças não é tão comum, mas pode desenvolver também. Além disso, se você é sedentário, pode influenciar no aparecimento de cálculos renais. Ou se a pessoa tem alguma comorbidade ou doenças como pressão alta, doenças inflamatórias intestinais, diarreia crônica, diabetes e obesidade. Tudo isso pode aumentar o risco de desenvolver pedra nos rins. E de fato, o que pode ser feito para aliviar a crise renal? A primeira medida a ser tomada é evitar a ingestão excessiva de água, uma vez que o aumento na produção de urina pode resultar um aumento na pressão no sistema urinário, que já está obstruído pelo cálculo. Isso pode agravar significativamente o quadro doloroso. No entanto, isso não significa que beber água não seja importante para o tratamento do cálculo renal. Recomenda-se a ingestão adequada de água para pessoas que não estão enfrentando um episódio agudo de cólica renal. Procurar atendimento médico de urgência é essencial para aliviar a dor, já que a mesma não costuma passar isso de imediato, e evitar possíveis danos aos rins. Medicamentos analgésicos são utilizados, podendo ser necessários a utilização de derivados da morfina para aliviar a dor. É claro que a intensidade de dor vai variar de pessoa para pessoa. E por falar em crise renal, quais são os exames que detectam se você tem pedra nos rins? Os cálculos renais podem ser diagnosticados por exames de imagem, como raio-x de abdômen, ultrassonografia, tomografia computadorizada ou pela urografia excretora, o exame mais específico que possibilita o estudo radiológico dos rins, vias urinárias e bexiga. Não esquecendo que exames simples de ureia e creatinina podem mostrar que algo está acontecendo mais grave com seus rins. E como funciona o tratamento do cálculo renal? Vai depender do
tamanho da pedra, do tipo de cálculo, da localização e se o cálculo está próximo à bexiga ou se está dentro do rim, e a quantidade de pedras que está causando dor e se está obstruindo o trato urinário. Geralmente, as pedras nos rins são removidas e a pessoa se recupera completamente sem lesões persistentes, mas é importante tomar as medidas adequadas para evitar a formação de novos cálculos, como por exemplo, identificar a causa da formação das pedras para que seja tratada, e algumas mudanças no estilo de vida que podem sim ajudar a prevenir a formação de novas pedras nos rins e levem a possíveis complicações como obstrução do ureter, que pode causar danos nos rins, infecções no trato urinário e, nos casos mais graves, infecção generalizada e a insuficiência renal. Dentre os tratamentos disponíveis, temos a ureteroscopia, em que o urologista utiliza um ureteroscópio para remover os cálculos do ureter. A recuperação é rápida, sendo o paciente liberado normalmente em 24 horas após o procedimento. Para cálculos maiores, pode ser necessário um acesso direto ao rim através de um procedimento percutâneo. Temos conhecida litotripsia, que é um procedimento minimamente invasivo, extracorpóreo, age através de ondas de choque em um método em que ondas de choques são aplicadas às pedras para quebrá-las em fragmentos menores para que possam ser eliminadas mais facilmente sem a necessidade de cortes ou introdução de instrumentos através da uretra. Em alguns casos, os cálculos podem ser dissolvidos com medicamentos indicados pelo médico. Tenho certeza que você não fazia ideia que uma infecção urinária poderia se tornar séria a esse extremo, pois digo a você que a pielonefrite é uma coisa muito séria. Eu sei, o nome é complicado e até eu me enrolei. Trata-se de uma infecção urinária que atinge os rins, ou seja, as grandes culpadas por essa infecção urinária são as bactérias que sobem e se instalam nos rins. Trata-se de uma doença inflamatória e infecciosa potencialmente grave. Os sintomas principais incluem febre alta, calafrios, sudorose, náuseas, vômitos, mal-estar, dores lombares e pélvicas. No abdômen, dor nos flancos e nas costas, sensação de querer urinar toda hora e também dor ao urinar, além de sinais de sangue na urina que torna isso muito mais grave. É fundamental que o tratamento com antibióticos seja iniciado rapidamente assim que houver a suspeita de pielonefrite, a fim de evitar que as bactérias causem lesões permanentes ou se espalhem para o resto do organismo. Além disso, a hidratação adequada é importante para aliviar a dor ao urinar. Durante o tratamento, o paciente pode fazer o uso de analgésicos para o alívio dos sintomas, porém, medicamentos anti-inflamatórios devem ser utilizados apenas sob orientação médica, pois podem agravar o quadro renal. Normalmente, o tratamento tem duração de 7 a 14 dias, mas em alguns casos pode ser necessário estendê-lo dependendo da gravidade. Infecções graves, especialmente em crianças e idosos, é recomendado a internação hospitalar para antibióticos na veia. O antibiótico vai atingir mais rapidamente e combater a infecção. No caso de gestantes, o tratamento possui características diferentes. Se você está passando por algum tipo de situação citada aqui acima, é extremamente importante seguir à risca a orientação médica e não interromper o tratamento antes do tempo prescrito, a fim de evitar complicações mais graves. Agora o momento que todos estão esperando, vou revelar as 11 dicas de como você pode fazer para evitar a pedra nos rins. Dica número 1: beba bastante água. A hidratação é fundamental para a saúde dos rins. Beber pelo menos 2 litros de água por dia ajuda a diluir a urina e evitar a formação de cristais que
podem se juntar e se transformar em pedras nos rins. Caso você pratique atividades físicas intensas, suar excessivamente ou está exposto a condições climáticas quentes e secas em sua localidade, é possível que precise de uma quantidade maior de líquidos. É importante, portanto, observar o aspecto da sua urina. Idealmente, ela deve apresentar uma coloração clara, evitando tonalidades escuras. Embora as amêndoas sejam consideradas um complemento saudável para a maioria das dietas, se houver suspeita de problemas renais, especialmente se enfrenta condições relacionadas a cálculos renais, é fundamental evitar esses alimentos por completo, como também a pistache, castanha de caju, amendoim e nozes. Dica número 3. Evite o excesso de consumo de proteína animal, pois pode contribuir para a formação de cálculos renais de ácido úrico, embora uma quantidade pequena não seja prejudicial aos rins. É crucial estar ciente de que porções generosas de proteína animal podem, ao longo do tempo, resultar no acúmulo de ácido úrico. Essa formação aplica-se a todos os tipos de proteína animal, como frango, peru, ovos, frutos do mar e carne vermelha. A regra do tamanho da porção estabelece que o tamanho adequado para a ingestão de proteína animal não deve ser maior que a palma de sua mão. Essa medida garante um consumo seguro da proteína sem o risco de desenvolvimento de pedras nos rins. Dica número 4. O quiabo é um alimento de grande valor nutricional, pois possui uma substância que facilita a formação de cálculos renais e o consumo deste vegetal tende a piorar o problema. Portanto, caso haja suspeita de algum problema renal ou histórico de formação de pedras nos rins, não é aconselhável evitar o consumo deste alimento. Dica número 5. Evite refrigerantes e bebidas açucaradas. O consumo excessivo de refrigerantes e bebidas açucaradas pode aumentar o risco de formação de pedras nos rins. Opte por chá ou sucos naturais como alternativas mais saudáveis. Dica número 6. Reduza o consumo de sal. O excesso de sal pode aumentar a excreção de cálcio na urina, contribuindo para a formação de pedras nos rins. Portanto, é importante reduzir o consumo de alimentos processados e salgados. O sal é amplamente encontrado em diversos produtos, em especial nos alimentos industrializados, tais como bolachas, batatas fritas, pizzas e embutidos, como salame, mortadela e salsicha. É preocupante saber que os brasileiros consomem quase o dobro da quantidade de sódio recomendada. Dica número 7. Modere o consumo de oxalato. O oxalato é uma substância presente em alguns alimentos que podem se combinar com cálcio na urina, formando cristais e, consequentemente, pedras nos rins. É importante moderar o consumo de alimentos ricos em oxalato, como a beterraba, batata com pele, chocolate e o chá preto. Dica número 8. Pratique atividade física regularmente. Exercícios regulares podem ajudar a manter o peso corporal saudável e reduzir o risco de formação de pedras nos rins. Além disso, a atividade física ajuda a melhorar a circulação sanguínea e a saúde em geral. Dica número 9. Beba um delicioso suco de limão e saboreie uma suculenta laranja. Tanto a laranja quanto o limão possuem citrato, que é um inibidor natural de pedras nos rins. O citrato impede que o cálcio se una a outras substâncias, evitando a formação dessas incômodas pedrinhas. Portanto, dê preferência a essas frutas cítricas e mantenha seus rins tranquilos. Reduza o consumo de proteínas de origem animal e excesso de laticínios. Dica número 10. Consuma leite e iogurte, mas evite suplementos de cálcio. Pode parecer incrível, mas alimentos ricos em cálcio reduzem o risco de formação de pedras de cálcio
que são as mais comuns. Além disso, os produtos lácteos em geral ajudam a bloquear a formação de oxalato e outras substâncias no sistema digestivo que podem causar pedras. No entanto, o uso de suplementos de cálcio pode aumentar o risco de formação de pedras. Portanto, é melhor consumir mais produtos lácteos e evitar suplementos de cálcio. E a número 11, não menos importante, consuma muitas frutas. São ricas em água e fibras, proporcionam níveis elevados de magnésio e citrato e possuem propriedades alcalinas que auxiliam no combate a pedras nos rins. Lembre-se que a prevenção é fundamental quando se trata de pedras nos rins. Beber bastante água, manter uma dieta equilibrada e evitar certos alimentos pode ajudar a reduzir o risco de desenvolvê-las. Não se esqueçam de deixar aquele seu like e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. É importante que você compartilhe com toda a sua família e os seus amigos. Afinal de contas, a saúde está em primeiro lugar. Até o próximo vídeo.